Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós começaremos e daremos início às lições bíblicas do terceiro trimestre do ano de 2024, terceiro trimestre da revista, que nós temos por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse é o tema da revista do terceiro trimestre do ano de 2024, que vai falar a respeito de Ruth e Esté, vai falar a respeito dessas duas mulheres, desses dois livros. Nós iniciaremos hoje com a lição de número 1 e depois falaremos das outras lições também, conforme a gente for estudando. Nós vamos aí mostrando a respeito desses dois livros, estudando conforme as lições mesmo têm para nós. Eu quero dar início falando do nosso comentarista desse trimestre. O comentarista é o pastor Silas Queiroz. O Silas Queiroz é pastor na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, em Rondônia, e procurador-geral no mesmo município. Ele é formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Logos da FAFTEL. Casado com a irmã Jocineide Machado de Almeida Queiroz e pai de 3 filhos, sendo eles Silas Júnior, Gabriel e Ana Carolina. É interessante nós sabermos quem é que está comentando a revista, das lições que nós temos a estudar, e é também interessante procurarmos e saber quem é a vida da pessoa. Eu tenho aqui também o livro de apoio, que é o livro para professores. Essa revista também é a revista de professores. Eu peguei a revista de professor porque fica mais fácil para mim explicar e também para eu aprender. Então, eu tenho aqui o livro de apoio, que também foi de grande utilidade para mim. E nós começaremos, então, falando a respeito dessas lições. O trimestre começou no domingo passado, mas eu estou gravando esse vídeo um pouco à frente, mas ao decorrer da semana irei gravar a lição 2 e assim depois nós pegamos e faremos certinho, sempre publicando as lições antes dela ser dada aula aí nas igrejas, na sua igreja e na minha também. Nós começaremos com três tópicos. Eu quero dividir essa revista em 3 partes, que é a número 1, a lição de número 1 é uma lição introdutória ao trimestre, é uma lição de introdução ao trimestre. Nela faremos uma síntese da biografia de Ruth e Esté, ou seja, a primeira lição, que é a lição que nós vamos iniciar hoje, é uma lição que engloba os 2 livros, é uma lição que ela faz a introdução do que são os 2 livros, ela faz a introdução histórica de Esté e de Ruth, falando sobre a história das duas, em qual contexto viveram, em qual época elas viveram, qual a diferença de época entre uma e outra. Só que nós vamos também decorrer conforme a revista tem para nós. A introdução, o seu tópico, os seus subtópicos. Cada lição ela tem 3 tópicos e cada tópico ela tem 3 subtópicos. Então, sendo assim, 9 subtópicos para a gente aí falar, fora a introdução e a conclusão também. Então, eu quero aqui já dizer então que a primeira lição é uma introdução de todas. Depois, as lições de número 2 e até a lição de número 5, ou seja, 2, 3, 4 e 5, elas falam e focam especificamente no livro de Ruth. Então, a partir da lição 2 até a lição 5, nós estaremos estudando a respeito do livro de Ruth. E depois, a terceira etapa, que é as lições de número 6 até a lição de número 13, que é o final desse trimestre, nós estaremos focando especificamente no livro de Esté. Ou seja, do 2 ao 5, a revista e o comentarista, o autor, ele focou em falar sobre Ruth, do 2 ao 5, e do 6 ao 13 focou apenas na história de Esté. Então, a lição 1 é que nós vamos iniciar agora, que vai falar a respeito dessas duas no modo geral, no modo global. Eu quero chamar a atenção para vocês que estão a escutar esse vídeo, vocês que estão vendo esse vídeo, é um pedido de atenção, é um chamado mesmo a atenção para que vocês leiam os livros de Ruth
e leia o livro de Esté em casa e estuda a revista. Não chegue na escola bíblica dominical esperando com que o seu professor vai dizer para vocês pausadamente, tudo ali certinho e detalhes da vida das duas, detalhes mesmo. Até que, por mais que nós falamos detalhes da vida dela e tudo, na escola bíblica, os professores não têm muito tempo para fazer isso. Na escola bíblica de cada igreja, eu não sei como é na igreja de vocês, mas na minha, o professor não tem tanto tempo assim devido às atividades diárias que nós temos, não tem tanto tempo. Então o nosso pedido é: estude em casa, leia a lição em casa, estude ela em casa realmente, responda aos questionários, para que você venha aprender e absorver de fato tudo que essa lição tem para nós, porque tem muito a nos ensinar. Essa lição é muito rica, o texto, a introdução dela e o tema dela, eu já disse, é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então é riquíssimo o estudo dessas lições, dessa revista, assim como é também as outras. Então começaremos aí falando no texto áureo e a verdade prática. Eu quero apenas ler o texto áureo e a verdade prática, mas não quero comentar sobre eles, porque é algo, como eu já disse, na lição de número 2, nós vamos falar mais sobre esse texto áureo aqui e essa verdade prática. Mas eu quero, para não passar em branco, eu quero apenas ler e depois nós vamos partir já para a introdução. Então, o texto áureo diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Eu vou ler outra vez. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática diz assim: Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção ou de redenção da humanidade. Essas são o texto áureo e a verdade prática. Não estaremos lendo também a leitura bíblica em classe, isso você com certeza estará lendo aí na sua classe da Escola Bíblica Dominical, na sua igreja, e aí o professor decorre aí com vocês. Nessa lição 1, como eu disse, eu quero só fazer uma introdução mesmo do tema, quero fazer uma introdução desses livros e de quem são as duas mulheres, aí pra gente, depois na lição 2, a gente focar mais aí na história realmente, fazendo uso da exegese do texto, fazendo uso aí da homilética do texto também. Então, a introdução. Vamos partir aqui para a introdução. Como eu disse, nós, a partir da próxima aula, faremos aí comentários sobre o texto áureo e sobre verdade prática também. A introdução diz assim: Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. Isso está falando de Ruth. E agora falando de Esté, a segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esté viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais, sendo elas fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Essa é a introdução. Então, a introdução vai falar pra gente a respeito histórico de Ruth e a respeito histórico de Esté. Ruth passa-se em Belém, na Judéia, e em Moabe. São os lugares onde a história de Ruth é que passa.
nos dias dos juízes, entre 1200 a 1100 a.C. Nós não sabemos ao certo em que época, na época ou no período de qual juiz é que Ruth viveu. Essa informação nós não temos corretamente. Em qual período de qual juiz foi que Ruth viveu. Nós não temos essa informação correta, mas sabemos que passa-se a história dela em Belém na Judéia e em Moabe. Então, Esté se passa em Suzã, na capital do Império Persa, aproximadamente 5 séculos depois que viveu Ruth, em um espaço aí aproximadamente entre 500 a 700 anos aí de história de uma para a outra. Durante o reinado de Assuero, vocês conhecem o rei Assuero, então foi aí que Esté viveu. Esté viveu nesse tempo aí, ela viveu em Suzã, na capital do Império Persa, aproximadamente 5 séculos depois de Ruth, de 500 a 700 anos aí em separação de uma para outra, aproximadamente. Não sabemos ao certo também, mas é aí aproximadamente. E o nome de Assuero também, onde era o rei ali na época de Esté, esse rei viveu aí na época de Esté, também se chamava Xerxes. Então também em algumas traduções aí não vai estar Assuero, tá bem? Em algumas traduções vai estar Xerxes também. Então vamos aí passar para o primeiro tópico, que diz que é Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Em tempos de crise, Deus escolheu uma mulher moabita para incluí-la na linhagem de Davi e, por conseguinte, na ancestralidade do Messias, o Salvador do mundo. Então, Ruth é uma mulher importante para a linhagem de Davi no momento de crise, de fome, aonde ela teve que sair de um lugar e ir para o outro, aonde ela era improvável. Deus então usou ela também para ficar aí na linhagem de Davi e também, consequentemente, na linhagem, porque Davi é da linhagem de Jesus. Então, essa descendência aí também, a moabita Ruth fez parte. Então, no primeiro subtópico, vamos pular aqui para o primeiro subtópico, que diz uma moabita. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão com a sua filha mais velha, está registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 30 a 37. Os moabitas eram um povo pagão e hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família do qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e estão acima da nossa compreensão. Ele é o soberano e faz do improvável provável e do impossível possível quando cremos nele. O tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Então, nós vemos aqui na história de Ruth, a moabita, que Deus ele tinha um plano para a vida dela. Por mais que ela, no olhar de muitos, tanto da época quanto na nossa também geração, parece que é impossível algumas coisas para nós e às vezes colocamos também que é impossível para Deus. Mas nós sabemos que para Deus não há nada impossível, como o texto diz também aqui, que é Isaías 55, 8 e 9, que os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso, os planos dele são muito melhores do que os nossos, e nós às vezes não entendemos isso. Mas mesmo sem entender, nós precisamos confiar nele. Então, o que é uma moabita? Por que ela é chamada de moabita? Ruth era da descendência de Moabe, que ele foi fruto de uma relação, ou seja, Moabe foi fruto de uma relação incestuosa. O que é uma relação incestuosa, para quem não sabe? Relação incestuosa é uma relação entre pais e filhos, ou filhos e pais. Então, essa é uma relação incestuosa. Óbvio, pecado diante de Deus. É uma relação aí que Deus, com certeza, não aprova. Então, Moabe, a Ruth vem de Moabe. Ruth vem dessa linhagem aí de Moabe. E Moabe, ele vem de Ló. É de uma relação entre Ló e a sua filha mais velha. Então, da relação de Ló e da sua filha mais velha é que nasce Moabe. Após Ló
e a sua filha deixarem Sodoma e Gomorra. Então eles têm aí essa relação. Alguns de vocês, ou quase todos, já conhecem a história, que Ló bebeu e tal, embebedou-se. A filha de Ló aproveitou dessa situação. As duas filhas de Ló se aproveitaram dessa situação, se deitaram com o próprio pai, que o pai não estava muito lúcido. Então elas se deitaram com ele e tiveram 2 filhos. E da filha mais velha de Ló é que veio Moabe. Então depois Ruth veio da linhagem de Moabe aí. Ela era uma mulher improvável de fazer parte da linhagem de Davi e mais ainda do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ela era improvável por ela vir de um povo pagão, por ela vir de um povo hostil a Israel, por ela vir aí dessa linhagem de Moabe, vir de totalmente dentro de todos os pecados. Aquele povo, o povo moabita, era um povo que brigou muito com o povo de Israel, era um inimigo declarado de Israel, o povo de Moabe, o povo aí moabita, e eles que se declaravam mesmo inimigos de Israel. Então Ruth vem dessa linhagem, por isso que o texto diz que era impossível aí ela fazer parte, mas ela fez a parte da linhagem aí de Davi e de Jesus também. Isso está registrado em Mateus, no seu capítulo 1, versículos 5 e 6. O texto diz assim para nós: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então nós vemos aí o quão importante é Ruth para a linhagem, né? Que até Mateus fez questão de colocar o nome de Ruth aí. Foi uma das mulheres que Mateus fez questão de colocar na linhagem aí, escrito mesmo para nós vermos. Colocou o nome de Raabe. Para quem não conhece a história de Raabe, também era uma improvável. Raabe vivia na cidade de Jericó, na cidade aí onde os judeus, os hebreus, iriam ganhar por força aí de Deus, que Deus disse para Josué. Após a morte de Moisés, Josué assume o povo, depois que estavam vindo do deserto, e para ganhar a terra prometida a Canaã, precisavam também derrubar as muralhas aí de Jericó e entrar em Jericó. Raabe era uma prostituta que vivia naquela época, e ela ajudou a esconder os espias. Aliás, ela escondeu os espias, a qual Josué mandou para vigiar a terra e espiar a terra. Então ela fez parte disso também, e com um pacto lá entre eles, foi poupado a vida de Raabe e da sua família. Então de Raabe ela veio Boaz, e de Boaz gerou então aí Ruth. Então Ruth faz parte aí dessa linhagem também, e ela é moabita porque vem do povo de Moabe. O segundo subtópico vai falar pra gente a família belemita. A família belemita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Ruth capítulo 1, versículo 1. Era Elimeleque sua mulher, Noemi, e os filhos Malom e Quilion, que eram os filhos aí de Elimeleque com Noemi. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho desses, ao final de quase 10 anos. Também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com a sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Então, a família belemita. A família de Noemi era belemita porque eram de Belém de Judá. Elimeleque, esposo de Noemi, decide sair da terra de Belém e ir para a terra de Moabe durante a crise, ou seja, eles estavam passando uma crise na terra de Belém, na terra de Elimeleque, Noemi e seus filhos. Então eles decidem, Elimeleque aí como cabeça da casa, decide então ir para a terra de Moabe e fugir da fome que estavam passando e na crise que estava tendo em Belém, junto com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ruth se casou com Malom, o mais velho. Após a morte de seu marido e filhos, Noemi decide voltar para sua terra de Belém após a notícia de que a fome teria cessado. Órfão decide:
ficar em Moabe e Ruth decide ir com a sua sogra em Noemi. Então isso faz parte aqui da história e que o comentarista fez questão de colocar. Eu quero frisar aqui que o subtópico 2 fala da família belemita, então eu só quero frisar que eles são família belemita porque são da terra de Belém. É apenas isso. Então, quando perguntarem por que ele é belemita, é porque eles vieram da terra de Belém, apenas. É como no subtópico 1, por que ela era moabita? Ruth era moabita. Ela era moabita porque ela vem da linhagem de Moabe, e apenas. No subtópico 3, matrimônio e maternidade, eu quero deixar claro aqui que esse subtópico fala sobre o casamento de Ruth com Boaz após ela ir para Belém. Um fato curioso é que Boaz, ele era parente do seu sogro Elimeleque, ou seja, Elimeleque era marido de Noemi, depois Noemi morre e com seus morre Elimeleque, perdão, Noemi não morre, quem morre é Elimeleque, e os seus filhos, Noemi então e Ruth voltam para a terra de Belém, isso é história, só que a órfã que estavam com Ruth, ela não quis ir com Noemi, voltar para Belém com Noemi, da terra de Moabe, então ela ficou para a sua terra mesmo, para a sua casa, voltou, e Noemi e Ruth seguiram para Belém novamente, depois que a fome cessou. Chegando lá, então, é que Ruth, ela encontra com Boaz, que aí é o terceiro subtópico, que é matrimônio e maternidade, que é o casamento de Ruth e Boaz. E aí, um fato curioso é que Boaz, ele era parente do sogro de Ruth. Então, Ruth, ela se casa com um parente do seu ex-esposo, que era aí, então, Boaz. E esse casamento gerou Obed, que fez de Ruth uma ascendente do rei Davi, sendo bisavó do rei. Então, Ruth aí foi bisavó do rei Davi. Na sinopse primeiro, que é onde o nosso comentarista aqui da revista deixa para nós, ele diz assim: Ruth era uma mulher moabita de família belemita que escolheu viver com a sua sogra após a morte do seu esposo. Partindo aí então para o tópico 2, diz que Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. No tópico 2 vai começar a falar sobre aí Esté. Esté é a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. No subtópico 1 diz de Belém para Susã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esté, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel, filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Esté era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu, como diz em Esté capítulo 2, versículo de 5 a 7 e também versículo 15. Um fato aqui também que eu quero esclarecer é que algumas pessoas dizem que Mardoqueu era tio de Esté, mas nós entendemos pela Bíblia que Esté era então prima de Mardoqueu. Ela foi criada pelo seu próprio primo. Mardoqueu era primo de Esté. Então, Esté era uma mulher judia, nascida no cativeiro, órfã de pai e mãe, e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Em algumas versões eles dizem Mordecai. Mordecai ou Mardoqueu é a mesma pessoa, então ela foi criada aí por ele. Vamos pular aqui para o subtópico 2. Pulando aí para o subtópico 2, diz de órfã a rainha. Então ela era órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo Mardoqueu, e então ela virou rainha. Susã era a capital do novo império, lá vivia Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de uma rara beleza, Esté integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vaste, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência. Ou seja, o rei Assuero tirou Vaste, que era a rainha, aí por causa da sua desobediência. O rei chamou a Vaste para participar aí de um banquete e ela não quis aparecer, então com isso o rei Assuero tirou ela do seu cargo, como nós vamos ver aqui também. Como escreve o historiador judeu Flávio Josefo, Vaste se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins do seu palácio.
Em um inequívoco ato da providência divina, Esté se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz aí o Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esté, o mesmo não se pode dizer da sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Então o Henry diz aí, comentando também sobre esse assunto, que por mais que o nome de Deus ele não é citado no livro de Esté, nós vamos ver isso depois na lição 6, como nós vamos falar sobre o livro de Esté e ela mais profundamente. Então nós vamos ver aí que o livro de Deus, o nome de Deus não é citado em nenhuma vez no livro de Esté, mas isso não anula a sua mão poderosa, que foi aí de encontro à vida de Esté também, para livrar o povo, libertar o povo. No terceiro subtópico do tópico 2, então vai dizer para nós no campo ou no palácio. O escritor escreve assim na revista: assim como Ruth, Esté é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, Esté, e tanto Esté quanto Ruth, elas ensinam para nós que vale a pena guardar os princípios de Deus, que vale a pena aí ser fiéis aos seus princípios, porque Deus ele também recompensa através disso. Por mais que elas eram mulheres improváveis, elas guardaram princípios, escolheram viver uma vida direita de Deus, uma vida conforme a sua palavra, por mais que não vieram aí da linhagem de hebreus e de judeus, elas escolheram ter essa vida, então foi recompensadas aí. E que interessante nós pensarmos que Ruth e Esté são os únicos 2 livros da Bíblia com o nome de mulheres. Isso é muito interessante nós pensarmos o quão fiel elas foram para com Deus. Ruth para com a sua sogra, Esté para com o seu povo, para com o seu primo Mardoqueu. Então foram aí fiéis o tempo inteiro. E vale lembrar também que Ruth foi fiel ao seu marido até ele morrer. Ruth não teve com outros homens aí, por mais que ela era moabita, de um povo pecador, ela não teve aí a sua infidelidade com o seu marido, provando-se também fiel à sua sogra e fiel também ao Deus da sua sogra. Então partimos aí para o terceiro tópico dessa revista, que diz Mulheres de Deus como protagonistas da história. Mulheres de Deus como protagonista da história. Então o subtópico primeiro diz o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com as mulheres, nem lhe retira a possibilidade de, em algumas circunstâncias, serem protagonistas da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esté são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade e submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Ou seja, elas não precisaram aí usar de altivez, elas não precisaram deixarem de ser submissas, elas não deixaram de ser humildes, elas não passaram na frente de ninguém, elas não usaram aí de grandes pecados, elas não usaram outras coisas a não ser a humildade, a não ser aí a confiança, a fé, para alcançar o que elas alcançaram. Elas não precisaram ter papel de sacerdote, ou elas não quiseram tomar nenhum papel de homem para se tornar as mulheres que se tornaram. Então, isso aí vai também de ensino para as mulheres dos dias de hoje. Não precisa ser aí passar na frente de homem algum, passar em cima de liderança, serem desobedientes. Não, muito pelo contrário. É melhor ser submissa, é melhor confiar em Deus, é melhor esperar em Deus, ter a humildade, porque se Deus quiser levantar a mulher, Ele vai levantar a mulher.
talvez para ser protagonista, como essas mulheres foram, mas para ter um nome na história, ou então, por mais que não tenha o nome na história, mas também vai ser tão útil quanto essas mulheres foram também. A mulher não precisa ser desobediente, rebelde, eu escrevi aqui o que eu já falei também, desobediente, rebelde e etc. para ser útil. Deus usa o homem no papel do homem e a mulher no papel da mulher. Dá para ser protagonista também, mas não precisa, aliás, guardar princípios e fazer realmente a vontade de Deus sem querer passar por cima de liderança alguma. O protagonismo de Esther e Ruth vieram após a humildade, submissão, obediência de ambas as partes, como aí eu já citei também. Partindo para o subtópico 2 do tópico 3, já chegando ao final dessa lição, como eu disse, aqui é só um resumo mesmo dessa revista. Vamos fazer aqui um resumão, porque a partir da lição 2 é que nós entraremos aí realmente usando muita Bíblia, usando aí mais a revista, o livro de apoio também. Para quem não tem esse livro de apoio, eu recomendo muito comprar esse livro de apoio, porque aqui o nosso pastor Silas Queiroz, ele comenta coisas que ele não consegue comentar aqui na revista por ser muito pequena, né? O tempo ser muito curto, levando em consideração que os professores aí que dão as aulas da escola bíblica têm aí um tempo para falar sobre essa lição, e às vezes essa lição, por mais pequena que seja, às vezes o tempo não é suficiente para falar sobre ela toda, ou falar de um assunto mais profundamente, como gostaríamos de fazer. Mas o livro de apoio está aí para isso, e é para aí nós estudarmos e aprender muito mais. Isso aqui não é apenas para professores, mas eu também, como sou aluno, comprei também para adquirir, e me ajuda bastante aí no estudo da revista. Então, o subtópico 2 do tópico 3 diz: cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, ou seja, Noemi, ela fala bem de Ruth, que ela cumpriu bem o seu papel de esposa para com o seu filho aí. Seu extraordinário relacionamento com a sua sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis, e o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Então, tem aqui, até engraçado falarmos, até o comentarista da revista, ele fala também sobre isso aqui, no Auxílio da Vida Cristã, tem na revista dos professores. Deixa eu ler só um pedacinho do que ele diz aqui, que é sobre o que eu penso também. Quando alguém diz: deixa-me contar sobre a minha sogra, nós esperamos algum tipo de declaração negativa ou anedota humorística, pois muitas delas têm sido alvo da ridicularização ou comédia. Ou seja, quando alguém vai contar para outra pessoa a respeito da sogra, geralmente vem algo ruim, né? Porque o normal da gente ouvir nos dias de hoje é que sogra e nora não se batem, nora e sogra não se batem aí. Não é o caso da vida de Noemi e da vida de Ruth. Elas se davam muito bem, Ruth abraçou as ideias de Noemi, tanto que foi com ela para a sua terra, abraçou as suas ideias, e Noemi falava muito bem de Ruth, porque realmente Ruth era uma mulher diferenciada, aí. Por isso está aí cumprindo os papéis. Ruth cumpriu o seu, Noemi também cumpriu o seu, e ambas se ajudavam. Ruth capítulo 1, versículo 8 diz: disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Ou seja, Noemi disse para Ruth e Orfa voltar para a sua terra, para que Deus abençoe elas e fosse benevolente com elas também, assim como elas foi com os maridos e com a nora, e com a sogra, que é Noemi. Então dá para ver aí o relacionamento de Ruth e Noemi era um relacionamento muito bom. Conhecer e executar bem o seu papel e principalmente ser sábia é fundamental para uma boa convivência familiar,
principalmente de sogra e nora. Como a revista está aí falando sobre família, então ser sábio e saber se portar, saber onde é o seu lugar, saber o lugar de nora, saber o lugar de sogra, de filho, de pai e etc. Então isso é fundamental para uma boa convivência em família. Partimos então para o subtópico 3, que diz educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esté que lhe fez ser escolhida pelo rei e como rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, Esté capítulo 2, do versículo 15 até o 17. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto o viam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Ou seja, Esté não pediu nada a mais para chegar até a presença do rei, o que não é comum a gente ver, né, nas outras mulheres e também até mesmo nos dias de hoje, quando alguém vai estar à frente de de algum rei ou de alguém maior, vamos dizer assim, alguém de cargo maior do que ele quer chegar mesmo com todo o ar, né, com toda aí a sua elegância, quer chegar até com mais coisas do que deveria. Então Esté não foi dessa não. E o comportamento de Esté desde a infância era um comportamento muito bom. Então não foi apenas a beleza de Esté que despertou um interesse no rei Assuero, não. Foi também o seu comportamento, como diz aqui na nossa lição. Apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação do seu primo Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que nós somos forjados para os grandes desafios da vida. Então, é no lar que nós somos preparados para os desafios da vida. É no nosso lar. Então, os nossos pais que precisam nos ensinar, e nós, depois, no meu caso, ainda não sou pai, mas quando for, eu preciso ensinar o meu filho, e eu vou precisar também prepará-lo a ele para os desafios da vida. E é no lar que nós preparamos isso. É no lar que nós aprendemos essas coisas, como Esté também. Ela se portou bem na frente do rei, porque ela já tinha aprendido isso em casa. Então não é a escola que educa o seu filho da forma que deve ser, também não está nos ombros da igreja, essa parte também não. Isso vem do lar, isso vem de casa. Deixa eu ler só a sinopse 3, que o comentarista deixa para essa revista. A Bíblia apresenta mulheres como protagonista da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Então, as mulheres que cumprem o papel que Deus estabelece para a sua vida, cumprem com toda virtude, cumprem com toda atenção o que a palavra de Deus diz. Então, certamente Deus usará essa mulher e ela será também, às vezes, protagonista das histórias, ou também muito útil, como foi a mulher de Noé, como vai dizer na nossa conclusão, aonde nós entramos aqui agora na conclusão. Conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm o seu nome registrado na história, como nós dissemos, e como Ruth e Esté, e as outras como a mulher de Noé, que vivem a vida toda no anonimato, mas que nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? Ou seja, o que seria de Noé para cumprir o seu papel e aquilo que Deus propôs para a vida dele, se não fosse a sua esposa? Por mais que nós não temos o livro da esposa de Noé, por mais que não é muita gente que fala sobre a vida da esposa de Noé, mas ela teve um papel crucial na história também, na nossa história também aí,
na história do ser humano também. Quando Deus ele quis restituir a terra com o ser humano, quando ele falou para Noé, para que de Noé viria ali outra geração, que continuaria dando sequência nas gerações aí, então ele precisou da sua esposa, naturalmente ele precisou usar a sua esposa. Ela não foi como Ruth e Esté, uma protagonista aí na história com nome na história, mas ela foi muito útil também. No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Conclusão, Ruth e Esté ficaram com seus nomes na história como exemplo e inspiração para mulheres de todas as gerações. Então Ruth e Esté deve inspirar as mulheres também, tanto da nossa geração, como na geração passada e como na geração futura. Inspirou as do passado, está inspirando as do presente e também elas irão inspirar mulheres aí no futuro. Uma improvável de família moabita, inimigos de Israel, e a outra nascida no cativeiro, órfão de pai e mãe, mas que foram mulheres virtuosas, mostrando que não importa de onde você veio ou quem foi os seus antecedentes, se andarmos conforme a palavra de Deus, sendo obediente, submissos, sábios, que são as virtudes que elas tiveram, certamente Deus nos usará também. Amém? Então essa foi a conclusão da lição de número 1 do terceiro trimestre de 2024, que nós agora estamos iniciando. Lições bíblicas, o Deus que governa o mundo e cuida da família, cuidou da família de Noemi, cuidou da família de Ruth, cuidou da família de Esté, apesar de Esté ter perdido seus pais, a geração futura, aí Deus cuidou também, então Deus certamente cuidará da sua família, cuidará da minha família também. Não deixe de estudar essa revista, não deixe aí de assistir esse vídeo mais de uma vez também, para que você possa absorver aí tudo de interessante desse que contém aí nessa revista. E nós vos esperamos para as próximas lições, a lição de número 2, que ainda essa semana sairá. Compartilhe esse vídeo, dê aí um like se você gostou desse estudo e que Deus vos abençoe também, assim como nós queremos que abençoe a nossa geração, que Deus nos use e que Deus nos abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.